bem? Meu nome é Marta Evangelista e eu vim compartilhar com vocês a minha experiência com a fertilização in vitro. Eu fui tentante por 9 anos, mas por conta da idade, das tentativas frustradas e outros fatores que eu vou contar aqui, eu fui indicada a fazer uma fertilização in vitro, também conhecida como FIV. Se você conhece alguém que está com dificuldade de engravidar, que já tentou de tudo para conseguir realizar esse sonho, sonho de ser mãe, sonho de ser pai, mas que ainda não conhece esse processo da fertilização in vitro, tem dúvidas, tem receio, convida essa pessoa para assistir esse vídeo, se inscreve no meu canal, que eu tenho certeza que esse meu testemunho será bem esclarecedor. Mas se mesmo assim você ainda tiver dúvida lá no final do vídeo, não tem problema. Manda um e-mail para mim, eu vou deixar meu e-mail aqui na descrição. Manda um e-mail para mim com o assunto fertilização in vitro, que aí eu vou saber que é dúvidas relacionadas a esse vídeo. Se for uma dúvida muito recorrente, eu vou fazer um outro vídeo respondendo a todas. Mas se for uma dúvida pessoal, bem pessoal, não se preocupe porque eu vou responder diretamente pelo e-mail. Nesse vídeo eu vou dar um breve relato sobre a minha história de tentante. Depois eu vou falar sobre o tratamento da FIV como um todo, explicando a diferença entre FIV e inseminação artificial, que eu vou chamar de IA, e por que eu não fui indicada a fazer a IA. Também vou falar sobre o contrato, o congelamento de embriões, o hiperestímulo ovariano, exames e principalmente sobre valores. Em junho de 2009 eu descobri que estava grávida e foi uma alegria para mim, para o meu esposo, para as minhas amigas, minha família, enfim. Mas aí eu fui fazendo os exames, a transvaginal que a gente faz logo no início, fui fazendo os exames e não aparecia nada, não tinha manchinha, não tinha pontinho, nada. Como eu não tinha experiência, eu não fiquei tão preocupada assim. Mas eu acabei em julho do mesmo ano sendo submetida a uma cirurgia de emergência para retirada da trompa esquerda. A grosso modo eu vou chamar de cesariana, mas não é cesariana, tem um nome específico, tá? Cesariana é para quem vai ter bebezinho. Eu não tive o bebê, eu tive que fazer a retirada da trompa esquerda porque era uma gravidez ectópica, chamada gravidez tubária. Então, em junho, eu descobri que estava grávida, em junho de 2009, em julho do mesmo ano, fui submetida à cirurgia para retirada da trompa esquerda e em outubro eu reiniciei as tentativas para engravidar. Então, pra gente estava tudo normal, tudo perfeito, apesar daquele abalo, apesar daquele sofrimento que a gente passou, tava tudo tranquilo, né? Eu não tinha nenhum histórico de infertilidade na família, muito pelo contrário. Mas os anos foram se passando, eu fazendo vários exames, inclusive usei aquele gel que passa no braço, né, de hormônio, tomei remédios via oral e tudo que podia fazer, tudo que podia ser feito, a gente fez. Inclusive namorar bastante, que é o mais gostoso, mais legal dessa busca, dessa tentativa. Como já estávamos tentando há algum tempo, meu médico me pediu uma histerosalpingografia. Esse exame revela se a trompa está obstruída ou desobstruída. Eu também fiz algumas videohisteroscopias para ver as condições do útero, além dos exames de sangue, vários exames de sangue, como um cariótipo, que é muito importante. Depois que eu peguei o resultado do meu exame, da histerosalpingografia, eu levei no médico e ele disse que apesar da minha trompa estar desobstruída, ela estava um pouquinho torta. A trompa ela tem que ser assim, mas ela estava assim, uma coisa bem singela. E aí ele me deu 3 alternativas. Ou eu fazia uma videolaparoscopia para desentortar essa trompa e continuar tentando de forma natural, usando os remédios via oral, ou eu fazia uma inseminação artificial, ou partiria logo para fertilização in vitro, que seria mais indicado porque em dezembro eu já ia fazer 35 anos
E a partir dos 35 anos, quando a pessoa já tem um histórico de tentativas frustradas, ela já é indicada logo para a fertilização in vitro. E foi o que ele me indicou a fazer. Eu fui indicada a fazer FIV justamente por causa da idade e do risco de ter outra gravidez tubária. A diferença entre fertilização in vitro e inseminação artificial é o procedimento. Na IA, o médico pega as melhores sementinhas do seu marido, introduz no útero no período fértil e a fecundação é feita ali dentro da trompa. Já na FIV, nós temos uma técnica mais avançada e, consequentemente, mais invasiva. Existem dois tipos de FIV, a FIV ICSI e a FIV convencional. Na FIV convencional, nós pegamos o óvulo, o médico pega o óvulo, coloca no pratinho junto com a sementinha do marido e essa sementinha vai tentar fecundar o óvulo sozinho. Na FIV ICSI, nós temos uma técnica mais avançada ainda. Por quê? A sementinha do marido é injetada no óvulo. Depois que nós tivemos essa indicação para fazer a fertilização in vitro, nós fizemos uma varredura aqui no nosso estado e encontramos uma clínica. Quando você passa pela primeira consulta, eles já te dão um contrato que fala sobre as especificações do tratamento indicado para você. O contrato é bem simples e nele vem escrito tudo que você precisa saber sobre o tratamento. Mas eu fiz uma anotação dos pontos mais importantes e eu vou estar lendo aqui para você. Ter maioridade civil, aspiração de óvulos. Essa aspiração de óvulos ela é feita com anestesia geral. Você precisa então do risco cirúrgico. Taxas de porcentagem de gestação por idade. Possibilidade do tratamento não dar certo, vem falando sobre isso no contrato. Quantidade de embriões que podem ser transferidos de acordo com a idade, então são 2 para mulheres até 35 anos, 2 para mulheres até 39 e 4 para mulheres de 40 anos em diante. Também fala sobre o congelamento e valores. Existem valores para congelar e descongelar. Também temos sobre os efeitos dos remédios, incluindo o hiperestímulo ovariano. O hiperestímulo ovariano é uma resposta maior do organismo com relação à medicação que você está tomando. Então, quando existe a hiperestimulação, você não pode transferir os embriões naquele período. Também fala sobre o descarte ou doação de embriões. Para descartar os embriões, você precisa de 5 anos de congelamento. Também temos sobre o exame cariótipo, que é para ver a compatibilidade entre você e seu marido, e os valores. Com relação aos valores, eu vou falar tudo no final do vídeo. Nós fizemos a nossa primeira FIV em 2014. Eu estava com 37 anos. Eu consegui 7 óvulos. E esses 7 óvulos foram fecundados e congelados porque eu tive hiperestímulo. Então, quando eu pude transferir no mês seguinte, no próximo ciclo, eu transferi 2, não deu certo, depois transferi mais 2 e não deu certo. Aí, como não tinha dado certo nas 2 tentativas, nós procuramos uma imunologista. E aí eu descobri que eu precisava tomar uma injeção chamada Clexane ou Versa, que é para estimular a circulação sanguínea. Então nós fizemos tudo o que precisava fazer, mais exames, enfim. Quando foi em 2015, nós buscamos os outros que estavam congelados e, infelizmente, apesar de todos os esforços, nós não conseguimos o tão sonhado positivo. Agora eu vou falar sobre a FIV que deu certo. Mas antes eu quero contar uma história para vocês. Dia 23 de fevereiro de 2016, eu e o meu esposo passamos a fazer parte do Cadastro Nacional de Adoção. Nós recebemos o certificado de habilitados para adoção. Isso me deixou muito tranquila. Então eu já não orava mais para gerar filhos no meu ventre. Eu orava para que Deus trouxesse logo esse filho do coração para o nosso lar, para a nossa casa, para a nossa família. E nós imaginamos que isso seria muito rápido, porque a única exigência que a gente fez foi que a criança tivesse até 3 anos. Então, nesse tempo de espera, entre 23 de fevereiro de 2016
Início de 2017, esse período de espera, eu tive 2 sonhos com um menino fortinho e branquelo. Então a partir daí eu comecei a orar junto com meu esposo para que eu gerasse filhos no meu ventre. Então eu orava pela adoção e orava para que Deus permitisse que eu gerasse filhos no meu ventre. Após alguns meses de oração, nós sentimos que era o momento de tentarmos uma nova FIV. Então, em outubro, nós marcamos uma consulta numa clínica diferente, mas só começamos o tratamento efetivamente em abril de 2018. Então, eu vou falar para vocês como que é o passo a passo da FIV. A FIV você faz os exames de sangue, as ultrassonografias, todos esses procedimentos laboratoriais e de imagem. Então, o passo a passo da FIV é o seguinte: estimulação dos ovários, coleta dos óvulos, coleta de espermatozoides, a escolha da fertilização in vitro, que é entre a convencional e a ICSI, eu fiz a ICSI. Temos também a transferência de embriões de 2 a 6 dias depois ou descongelados. E, por fim, o teste de gravidez. Então, esse é o passo a passo da fertilização in vitro, tá? Eu vou mostrar um quadro para você do mês de abril e do mês de maio, que foi o período que eu iniciei o tratamento. O meu ciclo, ele dura de 5 a 7 dias. Esse aqui é meu quadro do mês de abril de 2018. Então, eu menstruei dia 11, mas eu também menstruei no dia 29 de abril. Esse curto espaçamento entre uma menstruação e outra não me atrapalhou em nada no tratamento da FIV, tá? Então, a partir do 2º dia do ciclo, eu comecei a tomar as medicações e fui até o 11º dia com as medicações. No 12º dia do ciclo, eu fiz a punção. A punção é a retirada dos óvulos. E aí, nesse período aqui que tá vazio, é o período que eles ficam ligando pra gente para informar quantos óvulos foram fecundados e quantos foram congelados. Bom, no dia 29, minha menstruação veio novamente. 4º dia do ciclo, do 2º ciclo, eu já comecei com a primogina e o colpotrofine. Eu fiquei do dia 29 até o dia 16, 29 de abril até 16 de maio, tomando medicação. Então foram 18 dias com medicação e no 18º dia a gente transferiu. Nós transferimos esses 4 embriõezinhos congelados. No dia que a médica transferiu, fez a transferência, ela disse assim pra gente: os 4 eu não garanto, mas um vem. De qualquer forma, a gente saiu de lá com a certeza de que viria os 4. E foi um período de fé. Eu fiquei de repouso o tempo todo e nos comprometemos a fazer o exame somente no dia 30 de maio. Então eu fiquei do dia da transferência, dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 dias. Tem gente que espera 10, tem clínicas que esperam 10, 12, mas aqui foram 15 dias, tá? Então, do dia 29 ao dia 30, né, na virada do dia 29 para o dia 30, eu fui ao banheiro e fiz o exame, quando deu meia-noite, fiz o exame, aquele examezinho de farmácia que vem escrito positivo, negativo. Fiz o exame e, para nossa alegria, foi positivo. Depois que nós pegamos aquele resultado positivo, nós nos abraçamos, nós agradecemos a Deus por aquela vitória. E no dia seguinte, assim que amanheceu, no mesmo dia, no dia 30, assim que amanheceu, a gente fez o exame de sangue e deu 534. Então nós estávamos assim radiantes, felizes e já compartilhamos com a nossa família. Mesmo antes de fazer a ultrassonografia transvaginal, nós compartilhamos essa alegria com a nossa família. E parece que tiramos
um peso das nossas costas, sabe? Parece que tudo que havia de pesado em nós sumiu ali naquele momento, naquele resultado positivo. Quando você pensar em fazer uma fertilização in vitro, você não tem que se preocupar apenas com o financeiro. Você tem que se preocupar principalmente com a sua saúde. Porque se a sua saúde estiver bem, com certeza você vai pegar um resultado positivo. Os seus exames têm que estar perfeito, não é mais ou menos, é perfeito. E o principal exame que você precisa ter é a histeroscopia. Eu vou mostrar para você que não basta ter um exame mais ou menos, tem que ser um exame perfeito, tá? Esse aqui é a minha histeroscopia da última transferência de embriões congelados que eu fiz na primeira FIV. Veja que isso aqui, ó, tá vermelho. Tem pontos vermelhos na imagem, tá vendo? Essa aqui é a histeroscopia que eu fiz antes da segunda FIV. O que eu quero dizer para você é que nessa histeroscopia, o médico disse, o laudo dela, a médica, era perfeito. Meu útero estava perfeito. Eu podia fazer a FIV, mas não estava. Então, quando nós decidimos fazer a FIV novamente, a segunda FIV que deu certo, eu tratei de cuidar da minha alimentação. Não basta só você ter fé. A fé, ela pode operar um milagre na sua vida. Claro que pode. Nosso Deus é o Deus do impossível. Mas você precisa se cuidar, né? Você precisa se cuidar, você precisa mudar a sua alimentação, você precisa trocar as bebidas, né, as bebidas ruins pelas bebidas saudáveis. E quando eu falo de bebida, eu não estou falando só de bebida alcoólica, eu estou falando de todas as bebidas, né, refrigerante, álcool, cerveja, todas essas coisas você precisa tirar da sua vida e começar a tomar suco de limão, suco de uva, esses sucos assim mais naturais, suco de laranja, enfim. Então assim, cuide da sua saúde, tá? E não aceite, se tiver alguma manchinha no seu útero, não aceite fazer a transferência de embriões congelados. Mesmo que o médico diga assim, não, tá tudo perfeito, tá normal, tá tranquilo, mas se você vê na imagem que tem alguma manchinha, não faça a transferência de embriões congelados. Aí você pode dizer assim pra mim, mas Marta, tem tanta gente que fuma, tanta gente que bebe, tanta gente que faz um monte de coisas erradas e engravida. Tem tanta gente que faz isso tudo também, faz a fertilização in vitro e tá aí grávida, já teve seu bebezinho. Mas olha, cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. Eu, infelizmente, não consegui, né? Tive 10 embriões, não consegui na primeira vez, mas cuidei da minha alimentação e consegui na segunda vez, tá? Não é só uma questão de fé, não é só uma questão de acreditar, de não estar ansiosa. Você precisa cuidar da alimentação, isso é muito importante. E quando você cuida da alimentação, automaticamente a alimentação saudável, ela vai gerando menos ansiedade no seu corpo, ela vai tirando aquela ansiedade que você tem de forma natural. Então cuide da sua alimentação, tá? Esse é o recado que eu tenho para dar para você. E outra coisa, não desista. Não desista, gente. Vai acontecer, no momento certo vai acontecer. Cuide também da saúde do seu marido, porque ele precisa gerar sementinhas saudáveis. A minha médica, ela passou uma vitamina para o meu esposo. Ele tomou essa vitamina antes de fazer o espermograma. Então, quando você cuida da saúde do seu marido, não somente com as vitaminas que a médica dá, quando você cuida da saúde do seu marido, ele gera sementinhas saudáveis. Aí o óvulo é fecundado com mais facilidade e quando introduzido no seu útero, vai gerar um resultado positivo, ok? Esses remédios que eu tomei e os remédios que o meu esposo tomou, eu vou colocar lá no Instagram. Então, se você está curtindo esse vídeo, já se inscreve no canal, compartilha, que lá nas minhas redes sociais vão estar
as informações da medicação, ok? Para você fazer uma fertilização in vitro hoje, você vai ter que desembolsar no mínimo R$20 mil. Foi o valor que eu desembolsei em 2018. Então, como a gente está num período de pandemia, numa crise, as clínicas ainda estão funcionando. Então, provavelmente, os valores não estão tão altos como se tivéssemos no período normal da vida, tá? Então, o mínimo que você vai desembolsar é R$20 mil, fora a medicação. A medicação, em média, uns R$5 mil. Depende também da sua resposta. Eu espero em Deus que esse vídeo tenha esclarecido um pouco as suas dúvidas, mas mesmo assim, se você ainda ficou com dúvida de alguma coisa, se eu deixei passar algo, alguma informação que para você era importante, não se esquece de me mandar um e-mail com o tema, com o assunto fertilização in vitro. Ou se você quiser deixar aqui nos comentários a sua dúvida, não tem problema algum, eu vou estar te respondendo, tá bom? Eu espero em Deus que você consiga engravidar, que você realmente cuide de você, cuide do seu marido, para que quando você decidir fazer a fertilização in vitro, você obtenha logo de pronto o seu resultado positivo, tá? Então, junte dinheiro, não faça empréstimos, guarde dinheiro. De uma fertilização para outra, nós esperamos 4 anos. Então, nós juntamos dinheiro 4 anos para que a gente pudesse fazer uma nova fertilização in vitro. Então, não faça empréstimos. Você só deve fazer empréstimo se você realmente tiver condições de pagar depois. Algumas pessoas usam plano de saúde para fazerem o tratamento da fertilização in vitro, ou seja, primeiro elas pagam e depois, como não conseguem o resultado positivo, elas acionam a justiça para que o plano de saúde pague a fertilização in vitro. Eu particularmente não gosto dessa atitude. Eu te agradeço por estar comigo até agora. Se você gostou desse vídeo, curte, se inscreve aqui no meu canal e compartilha. Lá nas minhas redes sociais vão estar todas as informações complementares com relação a esse vídeo, falando sobre os remédios, sobre os valores e também sobre os exames, tá bom? Fiquem com Deus, eu desejo tudo de bom para vocês e que vocês tenham em mente de que tudo é possível que crer, mas não basta só fé, tem que se cuidar. Grande beijo!